Tá, pastor, entendi assim a questão da funcionalidade, a questão do tema. Mas quais são as importâncias do tema? No que ele me ajuda? Porque você deve estar pensando, poxa, para que eu vou entrar nessa questão de dar tema? No que isso vai me ajudar? Então anote aí. Primeiro, te ajuda a você se manter no assunto. Como eu disse, você quando dá um tema para a sua mensagem, você está definindo para falar sobre aquele assunto. Isso te ajuda a te prender. Porque pensa bem, enquanto pregadores, sabe, você já leu muitos textos, muitas passagens, muitos versículos, e aquilo começa a saltar diante de você quer falar de tudo ao mesmo tempo e acaba se enrolando. É o que acontece muitas vezes. Quando você estabelece um tema, você está dizendo para você mesmo, Sérgio, você vai pregar sobre Davi e Golias e o tema é do campo para o palácio. Você está ouvindo? Tá, estou ouvindo. Eu vou pregar sobre Davi e Golias. Não que isso me impossibilite de eu sair e buscar outras passagens bíblicas que sejam coerentes com o que eu vou pregar. Mas me ajuda e te ajuda muito a te manter sem você fugir do assunto que você vai pregar. Segundo, a importância da questão de dar um tema. Ele te ajuda a você preparar os seus tópicos. Como assim, pastor? Olha como é que facilita. Vamos de novo usar 1 Samuel 17, do versículo 32 em diante. O tema vai ser do campo para o palácio. Pronto, você tem esse tema, ok? Do campo para o palácio. Tá, entendi. Davi vai sair do campo em direção ao palácio. Qual é a proposta da minha mensagem? O que Davi precisou fazer para poder sair do campo e chegar ao palácio? Ah, o tema é desafiando, esse gigante vai cair. O que Davi precisou para fazer com que o gigante caísse? Então tá bom. Bíblia. Não desfaleça o coração de ninguém. Teu servo irá e pelejará contra esse gigante. Poxa, Davi foi ousado. Realmente, para sair do campo para o palácio eu preciso de ousadia. Seu primeiro tópico. Número 1, do campo para o palácio, Davi precisou de ousadia. Onde é que está? Versículo tal. Segundo, e disse Saul a Davi, contra esse gigante você não pode, porque tu és moço, de gentil aparência, e ele é guerreiro desde a sua infância. E disse Davi a Saul, estava apacentando as ovelhas do meu pai, quando um dia veio o leão, um urso tomou uma ovelha de mim, eu segui após ele, feri e o arranquei da boca. Caramba, Davi estava tomando conta das ovelhas do pai dele. Ele foi atrás do leão e do urso. Pô, tem que ser zeloso, porque veja bem, levou a ovelha, eu vou atrás de uma coisa que nem minha é do meu pai. Então Davi teve zelo. Opa, segundo, Davi foi zeloso. Está percebendo? Conforme eu trago o meu tema e fico massificando o meu tema na minha mente, os tópicos vão surgindo dentro do texto, porque o tema te ajuda e muito a você compilar, a você preparar os seus tópicos. Terceiro, o tema te desafia a novas mensagens. É isso mesmo. Te desafia as novas mensagens. Por quê? Querido, se você é pregador itinerante, ou se você tem uma mensagem, e você visita muitas igrejas durante a semana, né? Diz que não tem culto na sua igreja, enfim, e aí você tem uma mensagem, você vai numa igreja hoje, pega aquela mensagem, aí outra igreja pega a mesma mensagem, a mesma, ok. Mas quando você começa a dar tema para as suas mensagens, o que isso provoca em você? Primeiro, conhecer mais a palavra de Deus. Segundo, receber novas revelações do céu. E terceiro, crescer no teu chamado, que é pregar a palavra. À medida que conforme você vai trazendo novos temas, não dá para encaixar toda hora um tema novo no mesmo texto. Você agora é desafiado a pregar no outro texto. Então isso ajuda muito no seu crescimento. Se você prega na sua igreja, é normal, comum você pregar sempre na sua igreja, tem aquela escala de pregação na sua igreja. Não dá para pregar o mesmo texto sempre. Então, a cada novo tema, você é desafiado, você sempre está trazendo uma questão nova. Eu me lembro uma vez que uma pessoa foi convidada para pregar na nossa igreja, ela encontrou comigo, pastor, vou pregar na sua igreja. Eu falei assim, amém, poxa, vamos estar junto lá. Eu falei, pastor, olha só, o tema é... Aí quando eu dei o tema lá, aí, ó, não gosta de pregar com tema, não. Não é que ela não gosta de pregar com tema. É que ela não sabe pregar com o tema, ou ela não quer ser desafiada a pregar naquele tema ou naquele texto. Porque às vezes dão para você o tema e a divisa, são diferentes. Tema, vamos supor que você chegou no culto de libertação, o tema é do campo para o palácio. Você já sabe que quer que você pregue sobre isso. Só que te dão a divisa, 1 Samuel 17, de 32 em diante. Então te dão um tema e te dão a divisa. Então você já sabe sobre o que pregar e sobre de onde extrair o que você vai pregar. E aí quando eu apresentei para ela, por quê? Porque por eu pregar assim, a igreja já trabalhava com aquela didática, com aquela dinâmica, e aí eu preparava uma série de mensagens, vamos supor, 2019
o melhor ano da sua vida. É o tema da campanha. Aí, primeira semana, vai ser o melhor ano na sua vida financeira. 1 Reis, capítulo 17. Na outra quarta-feira, vai ser o melhor ano na sua vida familiar. Aí, 1 Samuel, capítulo 25. Vai ser o melhor ano da sua vida de cura interior. Aí, Isbe de Benob, Isbosete e fulano. Aí eu dava tema, eu tinha a semana. Por quê? Para que eu não falasse para os pregadores de fora, não falassem a mesma coisa. Percebeu como é que até a campanha ficou organizada? Entendeu? Claro que eu respeito e você também vai entender isso e vai respeitar. Que a igreja, não, pastor, eu entendo que se o pregador pregar a mesma coisa que o pregador da semana passada, é que Deus quer dar mais ênfase àquele assunto, ele quer ser mais incisivo no mesmo assunto. Entendo, respeito e ok. Mas existem locais que são diferentes, e se for diferente, por exemplo, eu fui convidado a pregar numa igreja esses dias, e aí, pastor, não, eu estou pregando uma sequência de mensagens sobre 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Ok, ó, o irmão vai pregar no primeiro dia da campanha e você vai pregar sobre isso. Sobre o quê? Sobre vida financeira. Uau! Não, de uma outra vez, não, pastor. Você vai pregar e vai pregar sobre questões familiares. E aí, meu irmão, a gente te chama e te dá um tema. Aí você vai chegar lá, não gosto de falar de família, não. Eu sei que eles se prepararam para falar sobre família. O Espírito Santo deu ao pastor da igreja, o anjo da igreja, uma revelação, mas eu não vou falar de vida financeira, porque você só tem um texto? Não. Então, se permita ser desafiado para pregar em novos textos. Isso vai te ajudar e te ajudar muito no seu crescimento. Esses, então, foram pontos importantes inerentes à questão do tema. Só uma observação, algumas pessoas dizem que a questão do tema engessa o pregador. Não te engessa, não te trava, pelo contrário. Ele coloca em você limites para que você não se perca. Pastor, mas eu quero ficar livre para poder pregar. O fato de você dar um tema numa mensagem não quer dizer que você não está livre para você pregar. Você pode dar um tema, com Deus ao nosso lado, é o tema. Aí, número 1, com Deus ao nosso lado, a vitória é certa. Segundo Reis, capítulo 7, quando aqueles 4 leprosos vão lá naquela cidade lá e são usados poderosamente para alimentar uma cidade. Segundo, com Deus ao nosso lado, entra água no barco, mas o barco não afunda. A questão da tempestade, eu estou livre, ó. Só que eu estou falando tudo ligado ao quê? Com Deus ao meu lado. Então me ajuda muito mais do que me engessa. Eu queria que você trouxesse isso aí para o seu dia a dia e pode ter certeza, vai te ajudar em muito para você que está começando ou para você que já tem um pouco mais de experiência a preparar as suas mensagens.